Pai do Senhor, sou o diácono Luciano Carrilho, professor e dirigente de EBDs. Sou grato a Deus por essa rica oportunidade de poder também colaborar com esse subsídio das lições da CPAD adulto. Estaremos trazendo um breve resumo dos tópicos da lição 6. Igreja, organismo e organização. Lembrando que estamos estudando, meus irmãos, o primeiro trimestre de 2024, que tem como tema o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Estamos liberando também os slides desta lição em PDF para que você possa usar em sua sala de aula. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe e entraremos agora nos tópicos da lição. Texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varóis de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, verso 3. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo. Contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Leitura bíblica em classe. Atos 6, 1, 7. 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Introdução. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido, que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos, e em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra. Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo. Porém, como tudo o que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Traremos agora um pequeno esboço resumido de cada ponto da lição. Começando pelo ponto 1, a estrutura da igreja cristã. A estrutura da igreja cristã evangélica, meus irmãos, pode ser profundamente compreendida à luz da Bíblia Sagrada, contemplando tanto a sua dimensão orgânica quanto organizacional. Isso nos lembra, meus irmãos, que a igreja, mais do que uma instituição, ela é um organismo que está vivo, conforme descrito metaforicamente como o corpo de Cristo. A gente pode conferir lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Tal como um corpo humano, com membros interdependentes e funcionais, a igreja é composta por indivíduos, pessoas, crentes, que, quando estão unidos sob a liderança de Cristo, que é a cabeça da igreja, operam harmoniosamente e também interdependente. Este conceito, meus irmãos, ele enfatiza a importância da unidade e da diversidade de dons e também de funções entre os crentes. Com isso, reflete
um organismo que está vivo, que está dinâmico a serviço do reino de Deus, não apenas uma estrutura física. Por isso, meus irmãos, reconhecemos que além de um organismo vivo, a igreja, na sua forma primitiva, adotava uma estrutura já organizacional. A liderança dos apóstolos proporcionava doutrina e administração e direção, estabelecendo um modelo governamental que, embora era simples, mas era eficaz e essencial para a manutenção e a expansão da igreja naquela época. Este aspecto ressalta a necessidade e a prioridade de uma organização saudável que facilite o funcionamento da igreja sem cair nos extremos do institucionalismo rígido, estagnante, né? Finalmente, queridos, é vital entender que organismo e organização não são conceitos mutuamente exclusivos dentro da igreja, não. Pelo contrário, eles se complementam. A organização é necessária para a manutenção da ordem, para a distribuição eficiente de responsabilidades e para a realização de objetivos comuns. No entanto, meus irmãos, essa organização deve sempre fomentar e não sufocar a natureza orgânica da igreja, permitindo que ela cresça, porque o objetivo da igreja do Senhor é qual? É crescer, é trazer almas para o reino dos céus, sem ter nada que complique as coisas. E também se adapte e que viva de acordo com a sua vocação estabelecida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, para resumir aqui esse primeiro ponto, a estrutura da igreja cristã é intrinsecamente dual, englobando aspectos de um organismo vivo, impulsionado pelo Espírito Santo e unido em Cristo, bem como aspectos de uma organização estruturada, guiada pela sabedoria e pela liderança de pessoas responsáveis e que têm os chamados de Deus. Esta dualidade, queridos irmãos, não é motivo de divisão, mas sim de uma demonstração de sabedoria de Deus em equilibrar crescimento orgânico com ordem organizacional, assegurando que a igreja não apenas sobreviva, mas prospere e cumpra sua missão de ser luz e sal na terra, glorificando a Deus em todas as suas ações. Abordaremos agora um resumo do tópico 2. Segundo ponto da lição: igreja, um organismo vivo e organizado. A igreja, queridos irmãos, descrita nas Escrituras Sagradas, é um organismo vivo, pulsante. Essas duas características, longe de se oporem, se completam, revelando a beleza e a profundidade da instituição que é projetada por Deus antes da fundação do mundo. O Novo Testamento nos apresenta a igreja em sua expressão local como uma comunidade não apenas espiritual, mas também organizada, atendendo às demandas sociais, instituindo serviços e também lideranças, e promovendo a missão que é de ganhar almas, resgatar pecadores. Lá em Atos dos Apóstolos, vemos uma igreja que se reúne, uma igreja que ora, uma igreja que atende às necessidades dos seus membros e se organiza para cumprir a missão estabelecida por Cristo, lá em Marcos 16:15. Este aspecto mostra que a vitalidade da igreja ela está diretamente relacionada à sua capacidade de se organizar para cumprir os propósitos estabelecidos por Deus na sua palavra. A liturgia e os rituais são expressões da vida e da organização da igreja, ou seja, que fazem parte da igreja do Senhor Jesus. A decência e a ordem no culto, bem como a observância dos costumes e rituais como o batismo, a ceia do Senhor, mostram que a estrutura e a organização são essenciais
para que a igreja viva sua fé de maneira coletiva e testemunhal. Esses elementos, queridos irmãos, litúrgicos e também rituais, são ferramentas que auxiliam na formação da identidade da comunidade e também na expressão de sua fé. A igreja, portanto, meus irmãos, um organismo vibrante, dotado de vida pelo Espírito Santo, mas também é uma organização que reflete a sabedoria e a ordem vinda diretamente de Deus. Suas características locais, litúrgicas e rituais não são acidentais, mas aspectos fundamentais que possibilitam que ela cumpra a sua missão neste mundo. Nesse sentido, meus irmãos, entender a igreja como um organismo vivo e organizado é perceber a plenitude do seu chamado para ser sal e luz da terra, influenciando e servindo a sociedade de forma relevante e transformadora. Amém? Adentraremos agora um resumo do terceiro ponto da lição. Terceiro tópico da lição: o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. O governo da igreja é um aspecto fundamental, meus irmãos, que determina a maneira como as comunidades cristãs são lideradas e também geridas. Diferentes tradições têm abordado essas questões de maneira distintas, refletindo sua teologia, história e compreensão dos textos bíblicos. Esse modelo, caracterizado pela liderança de bispos, reflete uma estrutura hierárquica na qual a autoridade eclesiástica é centralizada. O conceito de episcopo no Novo Testamento ressalta a supervisão e a governança eclesiástica, como o catolicismo romano e suas variantes em algumas tradições protestantes e pentecostais. A ênfase está na sucessão apostólica e na unidade da igreja sobre a liderança de bispos. Como raízes no termo presbíteros, esse sistema enfatiza a liderança coletiva. Os presbíteros eleitos pela comunidade, eles formam um conselho que governa a igreja local, estando por sua vez sob a jurisdição de um concílio superior. Esse modelo é predominante nas tradições reformadas e também reflete uma abordagem mais democrática, onde a autoridade é distribuída entre os presbíteros eleitos. Baseado na autonomia da igreja local, esse sistema, meus irmãos, permite que a comunidade eleja seus líderes e tome decisões de maneira independente, sem a interferência externa. É um modelo que valoriza a participação direta da congregação nos assuntos da igreja local, comum entre os batistas e outras denominações que enfatizam a independência local, a exemplo das Assembleias de Deus. Este modelo, particularmente no contexto brasileiro, ele incorpora elementos tanto do modelo episcopal quanto do congregacional, originado de raízes batistas e adaptado ao longo do tempo. O modelo reflete uma abordagem flexível, adaptando-se às necessidades e contextos locais. A estrutura mista, ela permite uma certa autonomia das igrejas locais, mas também, meus irmãos, ela enfatiza a liderança e a supervisão centralizada em certos aspectos, como a nomeação de líderes e também de pastores. Concluindo este tópico, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs reflete uma variedade de interpretações e aplicações dos princípios bíblicos cristãos. Cada modelo busca a seu modo ser fiel à Escritura e também eficaz na administração da vida comunitária e espiritual. No entanto, meus irmãos, independentemente do modelo adotado, o objetivo central da igreja permanece: liderar a igreja de maneira que glorifique a Deus e promova o bem-estar espiritual
e comunitário dos fiéis. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Conclusão. Nesta lição, fizemos uma análise da Igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a Igreja como um organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o Colégio Apostólico dava corpo e forma ao ministério local da Igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo, ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Chegamos ao final de mais uma lição. Se foi bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. EBD Inteligência Artificial a serviço do Reino de Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.